Minha querida, que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão, eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14 e verso de número 16 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14 e o verso de número 16. Glória a Deus. Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 14, verso 16, está escrito assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aleluia. Queridos, quando nós lemos esse texto, o versículo que nós acabamos de ler, Jesus está ali nesse momento no versículo 16 de Lucas 14. Ele começa então a fazer menção de uma parábola. Ele traz ali, ele conta essa parábola. E essa parábola era, na verdade, aquilo que Jesus estava utilizando para dar uma resposta a uma afirmação que alguém havia feito no verso de número 15. Alguém que estava em uma mesa onde Jesus estava. No verso 15 a palavra diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus está reunido com algumas pessoas em uma mesa, em uma ceia, e de repente, num momento de conversa, até de uma certa discussão, um homem vai fazer essa afirmação querendo demonstrar uma certa piedade, uma certa bondade, e esse homem vai dizer: olha, feliz é aquele que comer do banquete do reino de Deus. Esse homem faz isso para chamar a atenção do mestre. Ele faz isso para chamar a atenção de Jesus com aquilo que parecia ser uma observação piedosa. Mas Jesus vai propor essa parábola, vai falar acerca dessa parábola, porque o reino de Deus tem a ver com um propósito real, não apenas com uma aceitação ocasional. Tem a ver com uma determinação, com um posicionamento, com uma intenção. E essa parábola que Jesus conta, ela simboliza acerca da grande ceia do reino futuro, do reino de Deus que está por vir. E aqui ela simboliza que aqueles que foram os primeiros convidados para essa ceia, aqueles que foram os primeiros convidados a participar desse momento, que foram os líderes religiosos do povo judeu, eles recusaram, eles não aceitaram o convite, eles recusaram esse convite. E Jesus está propondo essa parábola, porque aquelas pessoas estavam participando de um momento exatamente assim, de um momento de ceia, de um momento de mesa. E Jesus então conta essa parábola que fala, como eu disse, da grande ceia, que fala daquilo que está por vir, que fala daqueles que foram os primeiros a rejeitar esse convite,
E aí, por conta daqueles que rejeitaram, nós fomos alcançados por esse convite de graça. Mas eu quero nessa noite trazer aqui uma analogia sobre essa passagem, tão importante porque ela traz lições de grande relevância para a nossa vida cristã, para a forma como nós vivemos o nosso relacionamento com Deus. No verso que nós lemos, a Bíblia está dizendo que certo homem estava preparando um grande banquete. Olha só, havia uma preparação para uma festa. A parábola conta que havia um homem preparando um grande banquete. E eu não sei se você sabe, mas fazer festa dá trabalho. Receber pessoas exige esforço. Fazer uma festa vai dar trabalho e vai exigir esforço. A Bíblia está dizendo nessa parábola que aquilo que seria oferecido é um banquete. O que é um banquete? O banquete é uma refeição pomposa, é uma refeição solene, servida a um grande número de convidados. Isso é o que o dicionário diz. Banquete é uma reunião, uma refeição pomposa, servida para muitas pessoas, aonde tem uma variedade muito grande de alimentos. Mas biblicamente, esse banquete simboliza alegria, simboliza festa, simboliza celebração, simboliza a provisão abundante de Deus sobre a nossa vida, simboliza aquilo que nós temos para provar da parte de Deus, as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Mas a parábola, ela não diz apenas que é um banquete. A parábola diz que um homem estava preparando um grande banquete. Você pode dar um amém, um glória a Deus por isso? Não é apenas um banquete já é bom, mas a Bíblia está dizendo que o homem estava preparando um grande banquete. Ou seja, era mais, só um banquete já era algo muito bom. E esse certo homem da parábola, porque eu acredito que só alguém poderoso para dar um grande banquete. Não é qualquer um que vai oferecer um banquete, não é qualquer um que pode oferecer um grande banquete. Esse homem que promoveu esse banquete, agora o que ele faz? Ele começa a mandar convite. Olha, avisa as pessoas que vai ter esse banquete. Avisa que eles são meus convidados para participar desse banquete, para desfrutar do banquete que eu estou promovendo. Sabe, essas pessoas, elas deveriam no mínimo sentir que esse convite era um motivo para elas se sentirem honradas. Quem aqui é convidado para banquete aí? Hoje, meu Deus, alguém lá, ó, aleluia. Quem é convidado para banquete aí? A tua segunda-feira? Não, está todo mundo assim, né? E agora? Essas pessoas, no mínimo, deveriam se sentir honradas. Olha, eu fui convidado para um grande banquete. Alguém me convidou para participar de um grande banquete. Mas o verso 17 diz assim, olha, na hora de começar. Na hora de começar o quê? Começar a servir o banquete. Na hora que estava tudo pronto. Pensa só, um banquete dá trabalho, um banquete gera esforço, um banquete, gera muito envolvimento. É necessário que se envolva, que se invista muitas horas, muitos recursos para que ele fique pronto. E a Bíblia diz que na hora de começar, ou seja, quando já estava tudo preparado, quando já estava tudo pronto. Imagina depois de muito trabalho, de muita confecção de alimento, de muita indumentária numa mesa, num salão, para receber essas pessoas. É nesse momento que, quando está tudo pronto, que aquele senhor vai dizer ao servo, agora vai e avisa os meus convidados que está tudo pronto. Porque naquela época o costume, a pessoa recebia o convite antecipadamente, e quando estava tudo pronto, era de costume, era de etiqueta, era um sinal de gentileza, o Senhor enviar o convite agora pessoalmente, através da voz do seu mensageiro.
Então agora o mensageiro vai até aqueles que foram convidados antecipadamente, e ele diz assim: gente, eu estou aqui só para dizer que o banquete está pronto, e que o Senhor está chamando vocês para vir para a mesa, está tudo preparado, é hora de participar do banquete que o meu Senhor preparou para você. Quem crê que hoje tem banquete de Deus nesse lugar? Tem banquete de palavra, tem banquete de alinhamento, tem banquete de direção, tem banquete de mover do Espírito para nos alinhar com a vontade de Deus. E é nessa hora, quando o servo vai para dizer: está tudo na mesa, está tudo pronto. Sabe o que eu acho lindo? É que esse Senhor não pediu confirmação. Não é assim, é de costume hoje. As festas, você manda o convite, o que vai junto? Favor confirmar até o tal dia. A minha pergunta é: por que é isso? Porque se você não confirma e vai dar problema, vai faltar comida. Se você não confirma e vai dar problema de logística. Se você confirma e não vai, a pessoa vai pagar a sua parte, está entendendo? Então hoje, para a gente não ter prejuízo, o que a gente faz? Você pode me confirmar até o dia tal? Só que esse banquete não era necessário confirmação. Sabe por quê? Penso eu que esse Senhor estava dizendo: esse convite é irrecusável. Eu não preciso nem perguntar se para confirmar, porque não tem como recusar um convite desse. Mas é nessa hora que a gente precisa entender o que acontece, irmão. Um convite irrecusável, mas que muitos estavam recusando. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? E eu falo isso debaixo de temor. É que nós recusamos o que não deveríamos recusar, e aceitamos o que tínhamos obrigação de recusar. Nós nos assentamos aonde não deveríamos nos assentar, e não nos levantamos da onde Deus está mandando levantar. Agora, nesse momento onde tudo está pronto, o convite havia sido feito antecipadamente, o mensageiro chega agora para avisar: está tudo pronto. Pensa comigo, irmão, recusar um convite de última hora é no mínimo deselegante. Recusar um convite de última hora é no mínimo uma falta de etiqueta. Eu penso que seria um agravo, recusar de última hora. Mas olha o que vai dizer no verso 18. No verso 17, então ele diz: quando estava tudo pronto, o mensageiro vai dar a notícia: está tudo pronto. O verso 18 diz assim: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Eu vou repetir, verso 18. O banquete está pronto, o Senhor manda um mensageiro. Hoje tem um mensageiro nesse lugar, e ele não se chama Luiz, ele se chama Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E hoje ele está falando ao nosso coração: tem um banquete, tem uma mesa preparada, tem um lugar no Pai preparado para você desfrutar. Aleluia! Mas eles começam a dar desculpas, um a um. Primeiro tópico que Deus queimou comigo nesse tema é esse. E se você tiver ousadia, dá um amém, um glória a Deus aí. É tempo de nós pararmos de dar desculpas para não vivermos a vontade de Deus. É tempo de pararmos de dar desculpas para não vivermos a vontade de Deus. Verso 18, o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. 19, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe. Queridos, entenda algo: as nossas desculpas não movem Deus. As nossas desculpas não convencem Deus. A gente está tentando dar desculpa para aquele que nos criou. A gente está tentando dar desculpa para aquele que nos sustenta. A gente está tentando dar desculpa para aquele que conhece a gente mais do que a gente mesmo.
Esse povo estava dando desculpa, irmão. Olha o que eles estão fazendo. Segundo ponto que eu aprendo aqui: não podemos permitir que bens materiais nos tirem da posição de desfrute das riquezas espirituais. Nós não podemos. O que Jesus vai dizer em Mateus 6? Ele não fala para não juntar tesouro, ele só diz: não junte tesouro no lugar errado. O problema é que a gente crê em todo coaching, a gente crê em todo curso que ensina métodos para ganhar dinheiro, mas a gente não, irmão, sabe qual é o livro de prosperidade? O maior livro de prosperidade que eu conheço se chama Bíblia Sagrada. Sabe qual é o livro de maior edificação que eu conheço? É a Bíblia Sagrada. Sabe qual é o livro que mais nos motiva a ter uma vida equilibrada? Se chama Bíblia Sagrada. Mas a gente está querendo aprender métodos, e aí a gente está juntando tesouro. Mas Mateus 6, Jesus vai dizer: não junteis tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem corrói, aonde o ladrão rouba. Antes ajunteis tesouros no reino dos céus, aonde a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Então não deixe que bens materiais te roubem do desfrute das riquezas espirituais. Não espere receber as espirituais se você não sabe cuidar nem das materiais. Nós não cuidamos nem daquilo que é natural, e queremos que Deus nos dê coisas maiores. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando desculpa. Ah, pastor, talvez não fosse. Eu vou te ajudar. Quem aqui compraria uma casa sem antes vê-la? Ninguém. Quem aqui compraria um terreno sem antes ver? Olha os homens. Quem aqui compraria um carro sem antes ver? Quem aqui compraria um carro sem antes experimentar? Ninguém, sem consciência, faria isso. A gente iria ver a localização, a gente ia ver se é face norte, se bate sol, a gente ia ver como é a vizinhança. Pessoa inteligente vai fazer isso, vai ver como é, né? Um carro, você vai andar, você vai levar no latoeiro, você vai levar no mecânico, não é assim? Ninguém compraria sem ver, ninguém compraria para depois experimentar. Mas olha o que eles estão dizendo, né? Olha, eu não posso, porque acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Ninguém vai comprar sem ver. E se já viu, um dia a mais para ver de volta não vai fazer diferença. Um dia a mais para ver, um dia a mais que se passe, não faria diferença. Então nós vemos que eles estavam dando desculpas. Sabe, eles estavam dizendo assim: olha, eu não posso participar do que o Senhor está promovendo, porque eu tenho que ver a propriedade que eu comprei. Eu não posso ver o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está promovendo. Eu não posso participar do banquete que o Senhor está dando, porque eu preciso ver a propriedade que eu comprei. Querido, não permita que uma propriedade passageira te roube de uma posição na eternidade com Jesus. Não permita, vai passar, vai queimar, não vai permanecer. Então não permita. Eu não estou dizendo que você não pode ter carro, que você não pode ter casa. Não, eu só estou dizendo: não troque nada disso pela tua eternidade com Jesus. Não substitua. Então, olha, essas pessoas estavam dizendo, ali ele vai dizer, né? Eu acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Agora está dizendo: irmão, alguém vai comprar boi? O boi, ele só poderia ser desvalorizado no momento da compra. Vou comprar o boi, eu vou dizer: olha, esse boi não está muito bom não, esse boi está meio velho, esse boi não dá para carga, esse boi não vai trabalhar direito, então eu não vou pagar o que você está pedindo, eu vou pagar menos. Ele só poderia ser desvalorizado no momento da compra. Depois que comprou, não tem mais o que fazer. Depois que está comprado, 1 dia, 2, 3 para ir ver o boi, não vai fazer diferença. Então o que eles estão apresentando aqui é desculpa. Eu não sei se você consegue perceber o que está acontecendo, mas é para a gente hoje.
Não, irmão, não dá para a gente continuar dando desculpa. E sabe o que é o pior? Nós estamos dando desculpa para Deus, para não viver aquilo que Ele tem de maior e de melhor. Às vezes nós estamos dando desculpa para continuar vivendo de uma maneira tão rasa, de uma maneira tão superficial. E aí eles estão dando desculpas. Sabe, nós precisamos entender hoje: não permita que aquilo que você está juntando na terra te distancie daquilo que Jesus já tem preparado no céu para você. Não permita que aquilo que você está juntando aqui de maneira natural te roube daquilo que Jesus já preparou. Alguém crê que Jesus tem preparado? Aleluia, que Ele está fazendo. Você crê? Dá um glória a Deus, diz um aleluia. Não, melhor, você crê, dá um forte aplauso a Jesus, glorifica Ele, porque Ele é fiel. Aleluia. Sabe, não há problema nenhum com riqueza. Não há problema nenhum em você possuir riquezas. O grande problema é quando as riquezas te possuem. Jesus pagou um preço pela nossa vida. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós estamos orando nesse tempo e declarando, nós declaramos todo o principado de Mamon por terra, na cidade de Araucária, no meio do povo. Nós declaramos: só há um Senhor, e esse Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré, Jeová Tzidkenu, Jeová Rafá. Ele é o nosso Deus. É o Deus que cuida, é o Deus que provê, é o Deus que tem a mesa preparada. E aí, a gente às vezes está olhando para isso. Sabe qual é o perigo, irmão? Que a sua maior riqueza não está nas coisas que você possui. A sua maior riqueza está naquilo que você não venderia por dinheiro nenhum. A maior riqueza não está no banco. A nossa maior riqueza, quando você chegar no céu, Jesus não vai pedir um extrato bancário. Quem pede contas é a Receita. Quem pede contas do teu financeiro é a Receita Federal. O leão que pede conta do financeiro é a Receita. Mas o leão da tribo de Judá, aleluia, ele vai dizer assim: cadê a esposa que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? O seu maior tesouro não está no banco. O seu maior tesouro não está aí na conta bancária. O seu maior tesouro mora com você, debaixo do mesmo lar. É a sua família, é a sua esposa, são os seus filhos. Ele não vai dizer: me dá o extrato aí do último ano, quero ver como é que foi. Ele vai olhar e: cadê a filha que eu te dei para ser sua esposa? Cadê a filha que eu te dei para ser sua filha? Mas você tão preocupado em ganhar, acrescentar, somar, juntar. Tolo! Hoje te pedirão a tua alma, e o que tem ajuntado, para quem vai ficar? Porque quem estava ao teu redor já não está mais. Pensa nisso, irmão. A sua maior riqueza não está nas coisas que você possui. Está nas coisas que você não venderia por dinheiro nenhum. Está naquilo que você não venderia. Não, eu não negocio a minha vida com Deus. Não, irmão, você vai pegar a Bíblia e vai ver profeta sendo sustentado a pão e água. Mas era gente rica. Não sei, deixa eu dizer para você, muitas vezes a gente vai ter que escolher entre popularidade e santidade. Só que eu vou dizer para você: popularidade só tem valor na terra. Aleluia. Só na terra. Só na terra. Tem gente que é popular na terra e desconhecido no céu. Mateus 23. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome curei. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer Jesus todos conhecem, mas a pergunta para nós hoje é: será que Ele nos conhece? Mas o gerente do banco me conhece. Mas o gerente do banco não pode pagar por você aquilo que Jesus já pagou.
a gerente da loja que eu me visto me conhece. Mas aquele que pagou um preço para você ser revestido pelo sangue, conhece. Volto a dizer, não é problema ter coisas, irmão, não. Mas não permitam que as coisas da terra, não permita que as coisas passageiras te roubem daquilo que é eterno. Profetas estão passando a pão e água. Alguém está sustentando. E diz a história que seria o profeta Obadias. Diz não, a Bíblia diz que é Obadias. Mas lembra lá daquela viúva que vai até o profeta para dizer: estou endividado e preciso pagar conta? Dizem os estudiosos que ela seria a esposa de Obadias. Obadias estava fazendo investimento. Obadias estava sustentando a pão e água os profetas que Acabe e Jezabel queriam matar. Mas glória a Deus, porque se tem gente que se levanta para silenciar uma voz profética, tem gente que sustenta para que ela continue, para que ela não se cale, para que ela prossiga. O profeta pode até morrer, mas a voz profética não será silenciada. Tem a Jezabel, tem as Atalhas, que são as filhas de Jezabel, mas ainda existe um povo que acredita na voz profética. A mulher vai para o profeta e vai dizer: estou endividada, teu servo que era da escola de profetas morreu. Entra na tua casa, pega um monte de vasilha, entra na tua casa com teus filhos, você e tua família, porque teu marido tem crédito, aleluia. Entra lá e pega aquele pouquinho de azeite, que você tem lá um pouquinho de azeite, começa a derramar, porque o azeite vai se multiplicar. A minha Bíblia diz que todas as botijas ficaram cheias. Está entendendo? Então entenda, aonde está a tua riqueza? João 14, 1 a 3 diz, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Tem gente que chegou aqui hoje angustiado, preocupado. Amanhã é segunda-feira, os boletos vão vencer. Mas nós somos mais do que vencedores. Os boletos vão vencer, nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Cristo vai dar direção, vai dar graça, vai dar força, vai mandar o cliente, vai dar o trabalho. Por quê? Porque você decidiu vir ouvir. Eu quero uma direção. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. É Jesus falando: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia! Ele está dizendo: vou voltar e vou levar vocês para estar comigo onde eu estiver. Só 3 querem. Só 3 querem estar. Eu quero estar com Jesus. Uma eternidade com Jesus. O verso 20, outro vai dizer assim: ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Parece que as desculpas não podem piorar, mas piora. Eu ia dizer pioreia. Piora. Vai piorando. Um diz: eu não posso ir porque eu preciso ver a propriedade que eu comprei. O outro diz: eu preciso ver os meus carros de bois. Eu preciso ver as minhas juntas de bois. E agora esse vai dizer assim: olha, eu não posso ir porque eu acabei de me casar. Achando que era uma desculpa. Achando que era uma boa desculpa. No Antigo Testamento tinha a tradição que quando um guerreiro se casava, ele recebia um ano sabático, um ano que ele podia ficar em casa, para aproveitar do casamento. Se dedicar ao casamento. Mas entenda, isso era para quem estava na batalha. Irmão, agora pensa: se ir para um banquete com Deus significa para você uma batalha, cuidado com o lado que você está. Se ir participar de um banquete que Deus está provendo para você parece uma luta, cuidado com o lado que você está. Eu estou falando aqui que aquele que era guerreiro era dispensado da batalha. Mas esse aqui está usando essa desculpa: olha, eu acabei de me casar. Então, nesse caso aqui não era batalha,
Porque só tem batalha com Deus quem é inimigo de Deus. E nós somos filhos e filhas de Deus. E agora, ele está comparando, né? Olha, eu casei, eu não posso ir, né? Agora eu preciso me dedicar aqui ao casamento. Então, irmão, eu fico tão, não sei se triste, abatido, sei lá qual é. Quando a gente sente falta de algumas pessoas, você fala assim: irmão, senti tua falta. E a pessoa fala assim: eu não vim porque eu não estava bem. O outro fala assim: eu não vim porque eu estava cansado. Irmão, por que você não está lá orando? Ah, porque eu estou cansado. Ah, por que você não está lendo Bíblia? Porque eu estou cansado. Eu não sei se você entende a profundidade disso. Quem diz que não ora porque está cansado, quem diz que não lê porque está cansado, quem diz que não congrega porque está cansado, está dizendo assim: Bíblia para mim não é descanso, oração para mim não é descanso, como ter comunhão, congregar não é descanso. Irmão, eu gosto das coisas boas, mas não tem nada melhor do que a gente estar em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus, com a oração. Quando isso começar, você dizer: não, eu não fui porque eu estava mal, você está dizendo, a palavra não pode. Irmão, vamos aqui, me ajuda. Quem aqui já veio para um culto mal e saiu daqui transformado? Levanta a mão. Tem alguém aí? Tem alguém? Levanta. Ó, dá uma olhadinha para trás, irmão. Olha aí quanta gente. Glória a Deus, ainda bem que eu vim, né? Ainda bem que você estava mal. Você falou: não, eu não vou ficar mal, porque eu sei que a palavra de Deus tem poder para transformar. Eu sei que a unidade do corpo tem poder para curar. Eu sei que o mover do Espírito é suficiente para transformar. Alguém crê nisso? Então pensa. Então aqui é o terceiro ponto: não permita que nenhum relacionamento da terra te afaste do relacionamento com Deus. Não permita que nenhum relacionamento da terra te afaste do seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque nada, e vou repetir aqui, nada do que nos afasta de Deus é bom. Não existe absolutamente nada que nos afaste de Deus e seja bom. Não, eu estou me afastando, mas é que isso aqui é bom. Irmão, se está te afastando de Deus, não é bom. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler, não tem mais comunhão, não tem mais desejo, não tem mais vontade, né? Então cuida. Mas pastor, se eu não fizer isso eu vou ficar sozinho. Se eu não fizer isso eu vou acabar sozinho. Ontem as irmãs estavam participando de uma conferência. Aleluia. Aí ó, foram na sexta noite. E ontem das 8 da manhã, quase 10 horas da noite, 10:30. Pensa, irmão, aí você pensa: nem vão vir hoje. Então aí eu só falei já Por quê? Porque quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais vigor de Deus há em nós. Lembra aquela mulher que era hemorrágica, sofrendo 12 anos com uma enfermidade, mas um dia ela diz: se tão somente eu tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Ela faz esforço para chegar até Jesus, mas ela vai. Ela se esforça para ir até Ele, mas ela vai. E porque vai, não volta da mesma maneira. Vai voltar curada, vai voltar transformada, vai voltar sem o fluxo. Então a gente precisa entender: nada do que é bom vai nos afastar de Deus. Se está nos afastando de Deus, não pode ser bom. Irmão, quem aqui é pai? Eu pergunto aos pais: você daria ao seu filho algo que afastasse ele de você? Um pai que ama um filho não vai dar para ele algo que afaste dele. Um pai que ama o seu filho não vai dar a ele nada que o faça trocar. Agora não tenho tempo. Esse videogame está tão... Eu conheço a história de um pai que arrancou o videogame do filho. Ah, mas é diversão. Todos os dias o pai chegava em casa e não sou eu, tá, irmão? Alguns já estão me olhando com o olho. É você, pastor? Não sou. Não aconteceu isso ainda. Todos os dias o pai chegava, quando o pai embicava no portão, o filho saía correndo: papai chegou, papai. Eu me lembro da Rebeca quando eu era pequena. Lembra? Chegava na minha sogra, eu parava o carro lá fora, as janelas tudo fechadas, ela escutava o barulho do carro, já escutava a vozinha dela lá dentro: papai chegou, papai chegou. Como é? O pai sabe o quanto isso é bom.
E aquele pai chegava, e aquele filho saía, papai chegou, já abria a porta, o pai descia do carro, o filho já ia correndo, abraçar o pai. O filho cresce um pouquinho, e um dia chega para o pai e fala: pai, me dá um videogame. Pô, esse filho é tão bom que eu vou dar um videogame para ele, não tem nada demais, dá um videogame. O problema não está no videogame, o problema está na posição do coração. Deu o videogame. Nos primeiros dias de videogame, o pai encosta o carro, na expectativa: cadê o filho? Não vem. O pai entra até acelerando um pouco mais o carro, vum, 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 dá luz, alerta: cadê o filho? Nada. De repente o pai entra e fala para a esposa: cadê o filho? Está no quarto. E ele vai: filho, papai chegou. Filho, papai chegou. Tá bom, pai. Filho, papai está aqui. Aí até que ele vai no quarto: filho, você não vai vir correndo dar um abraço porque o pai chegou? E ele diz: não, pai, não posso, agora eu estou passando de fase. Esse é o nosso problema. A gente está mais preocupado em passar de fase. Não espere contar com Deus para passar de fase, se a presença dEle não é importante para você. Se aquilo que Ele deu é mais importante, irmão, tem algo errado. Passa de fase com Ele. Papai chegou, eu paro tudo e vem, papai. Ele não, olha a fase que Ele te passou. Ele te passou das trevas, aleluia, para o reino da sua maravilhosa luz. Alguém pode celebrar a esse Deus? Alguém pode louvar a esse Deus? Aleluia! Mas pastor, se eu ficar assim, eu vou ficar sozinho. Meu irmão, se para não ficar sozinho, você vai ficar com quem te afasta de Deus, talvez valha para você o ditado: melhor só do que mal acompanhado. Se vai te afastar de Deus, reveja. Olha o que ele está dizendo: eu não posso ir porque casei. Ele está usando o fato do relacionamento para afastar, quando o relacionamento deveria ser um motivo para aproximar. Senhor, eu casei, e sem o Senhor eu não consigo sustentar. Sem o Senhor eu não vou conseguir ser o marido que eu preciso. Sem o Senhor eu não vou conseguir ser o pai que meus filhos vão precisar. Então agora mais do que nunca eu preciso estar no teu banquete. Só o Senhor pode sustentar. Aquilo que Ele usa como desculpa para afastar deveria ser motivação para aproximar. Quarta-feira eu falei aqui do Adão. Lembra de Adão? De Noé. Noé na arca. Lembra de Noé? Sabe, eu fiquei imaginando, hoje o Senhor me fez pensar. Porque às vezes você está dizendo assim: ah, pastor, tanta coisa lá para eu ganhar. Você vê que esse papo aí, que eu vou buscar Deus primeiro, eu querendo curtir a vida. E você... Irmão, eu fico pensando, Noé está lá construindo a arca. Me ajuda. Como deveria ser os olhares das pessoas para Noé? Que trouxa. Aí perdendo de viver a vida para construir a arca, perdendo de aproveitar, de juntar riquezas, de fazer muita coisa para construir uma arca. Consegue imaginar? Aos olhos do povo, Noé era tolo. Sabe agora o que eu queria que você imaginasse? Naquele momento em que a arca é fechada pelo lado de fora. Meu Deus, cara. A arca é fechada do lado de fora. Eu queria que você imaginasse o olhar daquelas pessoas agora. Aquelas pessoas que quando olhavam para Noé o viam como tolo, agora estão com um olho de desespero, dizendo: agora eu acredito que você falou é verdade. Agora eu acredito que o que você está me dizendo é verdade. Irmão, você já parou para pensar por que a arca foi fechada para o lado de fora? Porque se dependesse de Noé para fechar, ele não conseguiria fechar. Naquela hora veio o pânico, o desespero de pessoas que estavam ouvindo ele dizer: estou preparando uma arca porque vai vir um dilúvio. Talvez alguém diz assim: por que você vai na igreja? Porque eu estou preparando para a volta de Jesus. Enquanto esperamos, estamos preparados. E tem gente que olha para você, para mim, e diz: esse aí é trouxa, está perdendo uma noite de domingo para ficar ouvindo um xarope. Mas e naquele dia?
E naquele dia, pensa comigo, irmão, pensa comigo se você tivesse num barquinho, sabe esses barquinhos de pescador no meio do mar, e do teu lado tivesse o Titanic, e você dentro do barquinho, e lá no Titanic eles estão bebendo, estão festejando. A minha pergunta é: você teria inveja deles? Parou para pensar. Eu não. Por quê? Porque eu sei que aonde eles estão está numa rota de colisão com o iceberg e vai afundar. Eu não teria inveja e ainda eu estaria ali dizendo: gente, sai daí e vem para cá. O problema é que tem crente no barquinho com vontade de subir no Titanic que vai afundar. Mas eu prefiro um barquinho com Jesus. Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Aleluia! Irmão, pula do Titanic hoje. Pula do Titanic hoje. Mas tem festa. A festa é passageira. A festa vai virar tragédia. A festa vai virar morte. Mas vocês estão no barquinho, mas a nossa escassez vai virar abundância na eternidade. Pensa onde você está hoje. Então, ao invés de usar para... E aí eu ainda falei, né, irmão? Pensa comigo, irmão. Quem para... Roberto Cláudio, pensa comigo. Quem para sustentar um casamento quando tem um monte de bicho ao redor? Não vai ter beleza que sustente, não vai ter roupinha sensual que sustente, não vai ter estratégia de sedução, não vai ter lua de mel que sustente. É só o Senhor. O nosso problema é que quando o dilúvio passa, nós esquecemos quem nos sustentou em meio ao dilúvio. Quando o dilúvio passa, nós esquecemos quem esteve com nós, quem esteve com a gente quando os animais estavam fazendo barulho, fazendo sujeira, mas Deus estava ali guardando, dando graça. Porque como é que você sabe que estava dando graça, pastor? Porque o mesmo número de pessoas que entrou na arca saiu. Não houve nenhum homicídio. Sabe o que eu quero declarar? Que pela fé você está apontando uma arca para a tua família. Essa arca se chama Jesus Cristo. Eles vão entrar e acharão salvação. Posso te dar um conselho? Quantos jovens aqui querendo casar? Posso te dar um conselho de alguém para você se relacionar? O que é que eu devo procurar em alguém para me relacionar? Procure por alguém que te leva para mais perto de Jesus. Procure por alguém que te aproxima ainda mais, que não crie empecilhos, pelo contrário, que diga: vamos embora, vamos junto, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus. Que caminhe antes, que caminhe junto, que caminhe com o mesmo propósito. Esse homem da parábola não só não deveria permitir o afastamento, como deveria ser o responsável pela aproximação. Ele não deveria permitir que se afastasse, e ainda tinha que trazer a responsabilidade de dizer: não, eu vou levar para mais perto de Jesus. Ele deveria ser o responsável agora em inserir: ô Senhor, eu recebi o banquete, só que eu tenho um adendo aí, eu não vou sozinho, eu vou e vou levar mais uma, eu vou e vou levar minha esposa, eu vou e vou levar minha família, eu vou e vou levar minha casa. Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, você e a tua família. Indo para o final, verso 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O
Senhor de bondade, o Senhor de graça, o Senhor que promove o banquete agora está irado. Esse é o nosso problema. Nós não temos o temor, e a gente não para pensar que Deus se ira. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E a gente pensa que vai ficar tudo bem, que está tudo certo. Os primeiros convidados, os religiosos, líderes religiosos judeus, rejeitaram. E, perdão do que eu vou dizer, mas glória a Deus por isso. Porque eles rejeitaram, nós fomos alcançados. A graça nos alcançou, ela se estendeu e nós fomos alcançados. Agora o convite vai para os pobres, aleijados, cegos, mancos, aleluia. Nossa, aquele povo que eu chamei primeiro não quer vir, agora eu estendo esse convite aos mancos, aos aleijados, aos pobres, aos necessitados, aleluia. É nós, irmão, essa é a hora que você dizia: eu, Jesus, é nós, aleluia. Quarto ponto, verso 23: então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos, obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quarto e último ponto: nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos posicionar e desfrutar daquilo que Deus está oferecendo, antes que seja tarde demais. A arca fechou. Agora na parábola o Senhor está dizendo: agora esses primeiros já não entram mais. Talvez muita coisa tenha roubado a sua atenção. Quem sabe a busca por posses, bens, tem te feito perder o foco do bem maior que possuímos, que é a vida eterna em Jesus. Talvez algumas mesas da terra tenham te impedido e te afastado de participar e desfrutar da mesa do Cordeiro, do banquete do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você lembra daquela passagem, Mateus capítulo 15, quando uma mulher cirofenícia vai até Jesus clamar pela sua filha, e Jesus vai dizer assim: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E aquela mulher vai dizer: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu não sei se você entendeu a profundidade do que essa mulher está dizendo. Sabe o que ela está dizendo? Jesus nessa hora está com os discípulos. Jesus nessa hora está com o apostolado, está com a escola apostólica ali ao redor. Sabe o que essa mulher está dizendo? Se quem está na mesa não valoriza o alimento que ela dá, a gente come até das migalhas. Quem entende, quem está provendo, come até das migalhas. Sabe quando cai migalha da mesa? Quando a gente come sem reverência. A gente se come com reverência e educação, não cai migalha. Quando você come respeitando a comida, não cai nada, sim ou não? Só cai quando você não valoriza o alimento que está na mesa. Aquela mulher está dizendo: olha, se os teus discípulos não valorizam o banquete, eu como até da migalha que cai. Deixa eu dizer, não perca de comer. Aleluia, fica de pé, por favor. Aleluia. Atos capítulo 3, verso 19 e 20. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual foi designado. Venha cá, por favor, pastora, para você orar conosco. Arrependam-se. Mateus capítulo 3, verso 2: arrependei-vos, porque chegado é o reino de Deus. Você está entendendo? Tem um banquete, tem uma mesa, tem um grande banquete, e Ele não vai te convidar, Ele já te convidou. Você já é convidado para participar, não porque você merece, não porque eu mereço, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é generoso. Aleluia.